Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 25 do Laboratório de Ciências. Aqui é onde a gente faz uns experimentos, umas aulas um pouco diferentes. Na aula de hoje, no nosso experimento de hoje, nós vamos descalcificar o tecido ósseo. Nós vamos entender um pouquinho da constituição dos ossos, do que os ossos são formados. Tem aqui um exemplo de um osso de galinha. Do que esse osso de galinha é formado? Ele tem dois principais componentes que formam esse osso. E nós vamos ver a reação química entre carbonato de cálcio e o ácido acético. Carbonato de cálcio é uma das constituições do nosso osso e o ácido acético é o nosso vinagre. Então, o vinagre de cozinha que nós usamos para temperar a salada, enfim, ele é o ácido acético. Legal? Um nome técnico do ácido acético. Os objetivos específicos desse nosso experimento são conhecer os dois grandes grupos de compostos químicos que compõem a matriz óssea e as suas principais funções. Quais são esses dois principais grupos? Carbonato de cálcio, que nós já falamos, e o outro grupo é o colágeno. O colágeno garante uma certa elasticidade para os ossos. Se não tivesse o colágeno nos ossos, quando nós batêssemos o braço na parede ou numa porta, enfim, caíssemos por qualquer motivo, os ossos ficariam muito quebradiços. Então, seria muito mais fácil de você ter uma fratura se os nossos ossos não tivessem colágeno. Legal? Quais são os materiais que nós vamos precisar para identificar tanto o carbonato de cálcio quanto o colágeno? Nós vamos precisar de dois ossos crus, que podem ser ossos de galinhas. Eu tenho dois ossos de galinhas aqui, certo? Então, é o que a gente vai utilizar hoje no nosso experimento. Um recipiente com solução de vinagre. Então, eu tenho um recipiente com vinagre dentro, inteiramente de vinagre. Uma pinça ou um pregador de roupa, ou uma pinça diferente. E uma vela. Claro, você vai precisar do fósforo também para acender a vela, mas enfim. Qual o procedimento para o nosso experimento? Deixe um osso numa solução de vinagre durante 3 dias. Fácil essa parte. Você vai encher um recipiente com vinagre, você vai pegar um dos seus ossos, dos dois que você escolheu, e vai colocar dentro do vinagre. Fecha ele e deixa de canto. 3 dias. Eu trouxe um aqui que eu deixei uma semana e meia. Uns diazinhos a mais aí, para ele ficar bem do jeitinho que a gente precisa. Com 3 dias você já consegue perceber a reação que aconteceu. Mas quanto mais tempo você deixar, maior vai ser a reação que aconteceu e melhor vai ser o resultado, tá certo? Então, de 3 dias a 2 semanas aí é um prazo bacana. Após esse período, enxague-o em água corrente rapidamente. A gente não vai precisar enxaguar ele aqui, mas enfim. O segundo osso deverá ser colocado com o auxílio da pinça sobre a chama da vela acesa até que fique seco e queimado. É o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar esse segundo osso, vamos colocar em cima da vela, seguramos ele com a pinça ou com o pregador em cima da vela até que ele fique bem seco e queimado. Primeiro acendemos a vela. Vamos derreter um pouquinho o fundo para ela ficar bem fixa. Apagamos e vamos aquecer o osso até que ele fique seco e queimado. Pode demorar um pouquinho? Segura aí 1 minutinho, ele vai adquirir uma coloração escura rapidamente. Vocês vão perceber que ele vai começar a soltar uma umidade. Ele vai começar a ficar úmido. Tá. O objetivo é esse, que ele fique bem seco.
cuidem-se para não se queimar, se forem realizar esse experimento na casa de vocês. Apesar de ser só uma vela, mas ainda assim uma vela pode ser perigosa. Olha como tinha bastante umidade ainda no nosso osso. Mais um pouquinho. E agora que ele está bem quente, a gente vai deixar ele de lado até ele esfriar. Esperamos esfriar. Podemos apagar a vela. Pronto. Não vamos mais utilizar ela. Espere alguns minutos até o osso esfriar, é o que a gente vai fazer, e tente flexionar os dois ossos e compare o resultado. Então vamos pegar o nosso osso, que passou aqui 2 semanas no vinagre. Nós temos aqui o osso que passou 2 semanas no vinagre, e o outro osso, recomendo. Se vocês forem fazer esse experimento, descongela um osso, tira ele do frango e coloca no vinagre, e o outro osso que vocês forem utilizar para fazer esse experimento, deixa ele congelado e providencia ele 1 dia ou 2 dias antes de realizar o experimento. Esse outro osso ficou 2 semanas parado e, consequentemente, ele começou a cheirar mal. Então, a carne que tinha ao redor começou a apodrecer e ele ficou com um cheiro muito forte. Esse osso que ficou no vinagre, ele não teve esse cheiro, justamente porque o vinagre, ele, de certa forma, conserva os odores ali e não permitiu que apodrecesse a carne. Observem que esse osso nosso, que ficou no vinagre, no ácido acético, ele está bem mole. A gente consegue dobrar ele com facilidade, certo? Legal. O que acontece com o outro osso que nós queimamos? Esse osso queimado, ele fica quebradiço, extremamente quebradiço, muito frágil. Diferente do nosso osso que ficou no vinagre, que está extremamente mole. Agora, o que tem a ver o carbonato de cálcio e o colágeno com esse experimento? Que é a composição dos ossos. Dos nossos ossos, dos ossos de galinha, são compostos carbonato de cálcio e colágeno. Qual a relação deles com esses 2 experimentos que nós fizemos? Vinagre e a chama da vela. Os ossos dos vertebrados são formados principalmente então por carbonato de cálcio e colágeno. No primeiro caso, quando deixamos o osso no ácido acético, no vinagre, esse ácido reagiu com o carbonato de cálcio, liberando o gás carbônico e acetato de cálcio, que é muito solúvel em água. Tanto que eu tive uma certa dificuldade para abrir o vidro de conserva depois de 2 semanas, porque liberou um gás, deixou esse recipiente sob pressão. Então ele ficou um pouquinho mais difícil, ficou mais firme a trava da tampa ali. Por quê? O carbonato de cálcio reagiu com o vinagre e se transformou em acetato de cálcio e gás carbônico. Ou seja, dos 2 componentes que formam um osso, colágeno e carbonato de cálcio, nesse osso aqui resta apenas, não, mas em sua grande maioria, apenas colágeno. Resultando do osso apenas o colágeno, que apresenta grande flexibilidade e impede que os ossos se quebrem com facilidade. Então, é a flexibilidade dos nossos ossos, só que somente ela, sem a rigidez do carbonato de cálcio, certo? Já no segundo caso, quando queimamos o osso, destruímos o colágeno dentro dele, deixando apenas a parte mineral do osso, o carbonato de cálcio, que torna o osso extremamente quebradiço. Então, se a gente não tem o colágeno nos nossos ossos, ele vai ficar quebradiço. Qualquer batida vai quebrar um osso. Por isso a importância de nós termos
uma alimentação equilibrada, enfim. Os nossos ossos, eles precisam dessas duas matrizes, eles precisam desses dois componentes em equilíbrio. Não mais carbonato de cálcio do que colágeno e não mais colágeno do que carbonato de cálcio. Já pensou você ter os ossos extremamente moles? Você não iria conseguir parar em pé. Se você tivesse os ossos extremamente quebradiços, qualquer batida, caída de bicicleta, enfim, você iria estar fraturando seus ossos. Então a importância do nosso organismo ser feito da maneira que ele é. E a importância do colágeno e do carbonato de cálcio em equilíbrio nos nossos ossos. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse experimento, espero que vocês realizem em casa ele também. Se ficou alguma dúvida dos materiais e do passo a passo, retoma o vídeo, assista ele novamente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo experimento.